Queridos, nós temos algo muito importante para comunicar a vocês agora de manhã. Eu presto bastante atenção, porque eu creio que nós estamos num tempo onde a palavra de Deus tem falado a esta igreja. É uma nova dimensão, é um outro momento que Deus está nos conduzindo para lá. Posso ouvir um amém? Eu fiquei encantado com essa música que foi cantada aqui, porque ela está muito dentro daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Algum tempo atrás, não sei se vocês se recordam, nós falamos para vocês que nós estávamos aqui adquirindo esse terreno aqui. Quem lembra, levanta a mão. Amém. E eu disse que chegaria um momento que a gente voltaria a conversar. Então chegou, hoje é o dia. Nós temos que agora passar algumas coisas para a igreja. Diga amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. É assim mesmo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, pela graça de Deus, desde o início da nossa igreja, Deus tem feito milagres. Se nós fôssemos contar aqui o que nós vivemos bem há 38 anos atrás, quando nós chegamos na primeira propriedade ali onde hoje é o nosso Colégio Batista, foi uma coisa assim fantástica. Éramos poucos, éramos apenas ali naquela ocasião um pouco de 100 pessoas, um pouco mais, e nós adquirimos o primeiro patrimônio da igreja, foi o tabernáculo. Quem é aqui da época do tabernáculo? Glória a Deus. Quem não é da época do tabernáculo, levante a mão. Vocês perderam. Vocês perderam. Vocês pensam que isso aqui era quente? Imagina lá. A gente ficava dentro daquele negócio, era poeira que passava o vento por baixo. A poeira subia, irmãos. Aí quando a poeira subia, a gente ficava com calor. Metade do templo tinha cadeiras, a outra metade não tinha. E assim a gente foi evoluindo, passo a passo. Mas eu me lembro que naquela ocasião, quando meu pai, o pastor João Batista, começou a falar sobre nós irmos adiante, havia alguma coisa muito importante, que eu quero que vocês também recebam isso no seu espírito. Havia uma alegria no coração do nosso povo. Havia uma certeza de que Deus queria que nós, de fato, progredíssemos, prosperássemos numa visão de ser uma bênção para Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. Mas quando você olha para frente, daquele momento lá para frente, tudo que você vê é um terreno cheio de mato, né, Tadeu Feliz? Terreno cheio de mato. A gente pegou na enxada, irmãos. Era assim. A minha mãe chegou a dirigir um caminhão para poder levar areia daquele negócio lá. E todos trabalhavam. E não era pouco trabalho não, era trabalho mesmo. Tem alguns aí que encostavam um pouco, mas a gente desconta, né? E de repente, assim, a gente sabe que sempre tem, né? Aqueles que, tipo Boris, tipo Tadeu, mas são aqueles que gostam só de apontar, sabe? Tal. Então a gente vivia aquilo ali. Aí quando nós chegávamos no meio daquele trabalho, a gente parava, fazia um churrasquinho, comia, voltava. Era um tempo muito interessante, um tempo muito gostoso de se viver. Muito gostoso. Porém, naquele instante, Deus operou milagres. Eu poderia dizer milagres, irmãos, de ter Deus, por exemplo, parado a chuva em cima daquele terreno para que as máquinas pudessem trabalhar, e as pessoas que trabalharam ali, dirigindo as máquinas, ficaram queimadas do sol, enquanto que toda a cidade estava chovendo. E Deus abriu aquele lugar ali e disse: aqui não chove, porque aqui vai ser construída alguma coisa para a glória de Deus. Deixa eu mostrar um outro negócio para vocês interessante. Quando nós estávamos mudando para o terreno, então um dos nossos diáconos dali na época tinha uma casa que estava sendo oferecida para venda.
logo do outro lado, bem em frente, né? Só que nós estávamos começando, nós não tínhamos recursos nenhum, nós não tínhamos cadeiras, nós não tínhamos nada, só tínhamos uma visão e vontade de fazer a obra de Deus. Isso é que estava inundando o coração daquelas pessoas. O diácono, ele atravessa aquela rua, chega naquela casa e diz assim: vocês estão colocando uma placa para venda. E o moço naquele momento falou: sim, nós estamos colocando essa casa à venda. Ele disse: e quanto custa? Ele disse: quem é você? Ele disse: não, eu estou aqui só entendendo aí, quanto custa essa casa? Eu não me lembro os valores, mas ele deu o valor e disse: puxa, um valor muito alto para nós. Aí disse: mas por quê? Quem são vocês? E ele disse assim: nós somos uma igreja que estamos mudando para aquele terreno e nós vamos precisar de escritórios para que a gente possa funcionar, nossos escritórios da igreja. E aquele moço falou: vocês são o quê? Ele disse: uma igreja. Ele pegou aquela placa, arrancou a placa e disse: essa casa é de vocês. Aí ele disse: mas como assim? Nós não temos dinheiro, eu nem falei com o pastor, estou aqui só batendo um papo. Ele disse: fale para o seu pastor vir, nós vamos conversar. E daquela conversa, eles eram 2 herdeiros, e eles facilitaram, tiraram o custo daquela casa, e nós pudemos adquirir aquela casa que foram os nossos primeiros escritórios. Agora, aqui vem um detalhe, que só Deus mesmo pode fazer coisas como essa. O que diz? Agora vem a pergunta: por que você fez isso? E eles olharam e disseram o seguinte: é o seguinte, nosso pai, há 5 anos atrás, da época, tá bom? Não é de agora, da época, 5 anos atrás, ele faleceu nessa casa. E quando ele estava nos seus últimos momentos de morte, ele chama os 2 filhos e diz: meus filhos, eu tenho uma coisa que eu quero pedir para vocês. Ele disse: pois não, pai, faça seu último pedido. Ele disse: eu gostaria que essa casa aqui pertencesse a uma igreja. Impossível. É que nós olhamos aqui, mas Deus olha lá na frente. Deus olha lá na frente. Eu poderia lhe contar, e isso foi progredindo. Cada coisa que você vê aqui, cada coisa que você vê daquele colégio, cada templo que você vê, é resultado de uma visão, é resultado de um fogo que queima dentro do nosso espírito para podermos fazer a obra de Deus. E agora, vocês estão vendo que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos colocando as placas fotovoltaicas aqui, que vão melhorar em muito as nossas economias elétricas, de energia. Nós vamos melhorar o nosso estacionamento. Estamos olhando agora aqui para trás. E agora chegou o momento de nós darmos mais um passo de fé, mais um passo daqueles que nós sabemos, porque sabemos que o Deus que nos ajudou até aqui, nos ajudará daqui em diante. Aleluia. Então Ele nos presenteou, nós fechamos agora aqui, toda essa parte aqui de trás, pertence à igreja. Então isso é maravilhoso, isso é grandioso, irmãos. Vocês não sabem o quanto isso tem sido bênção para a vida da nossa igreja. E agora chegou o momento que nós precisamos preparar as coisas e reestruturarmos para aquilo que virá. O que é que está vindo? Um grande avivamento está vindo. O que está vindo? Um grande crescimento. O que está vindo é uma visão que vai ser incendiada pelo poder do Espírito Santo. E nós vamos conseguir ter vitórias em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para isso nós vamos precisar de quê? De nos estruturarmos para essas coisas. Nós vamos precisar fazer uma obra. E esta obra, meus irmãos em Cristo, eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão pastor Marcelo, pela diretoria da nossa igreja e pela administração que trabalharam e fizeram alguns levantamentos iniciais. E eu quero que vocês ouçam agora com alegria
e que vocês respondam com alegria, porque o que nós estamos avisando a vocês aqui, mostrando para vocês, é possível em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Mas pastor, como que a gente diz um amém sem nem ouvir o valor? Eu digo, é para você já se comprometer com o valor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vocês estão prontos? Cada obra que nós fizemos foram grandes desafios, mas o que temos até aqui, tudo está pago, para a glória do Senhor. Nós temos agora, a partir de janeiro, nós temos que pagar o terreno, nós temos que fazer reforma nos nossos estacionamentos, nós temos que consertar algumas salas e preparar algumas salas para serem usadas. Nós temos a nossa sala do Semente Baby, que é para poder estar guardando, né, cuidando dos seus filhinhos. E nós temos também um muro que nós precisamos construir aqui do lado. E tudo isso, eu não sou muito bom disso aqui não, tá, irmãos? Aqui é pastor Marcelo que depois vai nos orientar com mais prática. Eu digo para vocês, tudo isso, nos próximos 7 anos, começando este ano de 2026, numa sequência que nós vamos agora começar, até nós fazermos tudo que nós precisamos e deixar tudo preparado, porque depois disso, se Jesus não voltar, nós vamos construir outro templo aqui atrás. Aleluia. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Um grande templo para o louvor dele. Essas obras até agora, para que vocês tenham uma ideia, elas vão nos custar, isso ainda nós estamos trabalhando para ver se incluímos umas coisas ou outras, mas estas obras até agora vão nos custar em torno de R$2.104.000. Quem disse amém? Glória a Deus, Heber, você vai ser o primeiro envelope da fila. Aleluia. Eu gosto assim, eu gosto de gente assim, é isso mesmo. Amém. Agora, você diz assim, puxa vida, nós falamos em 2 milhões de reais num tempo tão difícil como esse. Deixa eu lhes mostrar uma coisa. Isso é apenas para a gente ter uma visualização. Sabe o que nós precisamos? Unidade, diga, unidade. Ninguém pode derrotar a unidade. Quando um povo diz, nós faremos, ele faz. Quando um povo diz, nós vamos orar para isso, ele ora e Deus vai dar tudo que nós precisamos. Então não fiquem preocupados com os valores. Fiquem preocupados em que valor você vai dar para o Senhor. Isso é o que nós queremos que você entenda hoje pela manhã. Olha só, se nós fizemos um levantamento, hoje nós temos de membros nesta igreja, aproximadamente 1.250 membros ativos, porque tem alguns aí que a gente precisa ativar, né? Precisa ir atrás, mas nós estamos falando agora de pessoas que estão ativas, participantes. Então veja, nós estamos contando com um universo de 1.000 pessoas, só para que você possa ter uma ideia. Em 48 meses, que é o que nós precisamos para pagar isto, se cada pessoa se comprometer com R$ 43,83, nós pagamos. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa bem honesta para vocês. Isso é muito menos do que o meu prazo das balanças no self-service. Eu posso garantir para vocês. Não fica menos do que isso. E olha, e se nós fôssemos dividir por famílias, nós hoje temos 520 famílias nesta igreja. E se fôssemos dividir por famílias, este valor seria de R$ 84,29 por família, todos os meses, pelos próximos 48 meses. Isso não é nada. Mas pastor, e aí?
Aí é que isso é só para vocês terem uma visão. Mas é claro, você não vai ficar limitado a isso aqui. Você pode colocar algo mais. Se você tem condições de ofertar mais, você vai fazer para a glória de Deus. O importante é que nós precisamos entender. Veja, tudo que nós entramos hoje é para o sustento que já está aqui. Estas ofertas extras é para nós levantarmos o que precisamos para cá. E pode ter certeza, Deus vai nos mandar os recursos, pode ter certeza, Deus vai encher qualquer lugar que nós criarmos aqui de espaço para a honra e glória dEle. Você crê nisso? Aleluia, eu também creio. Eu quero me envolver nisso. Aliás, sempre me envolvi. E foi sempre minha alegria de poder contribuir. Sempre minha alegria de minha família estar incluída nesses recursos para a igreja. Isso é uma coisa que me dá prazer. Me dá muito prazer, é de ver as coisas na casa de Deus muito bem cuidadas. Quem gosta de ver a igreja bonita? Levante a mão. Sim, eu creio, irmãos, que nós estamos aqui diante de um desafio que pode ser facilmente vencível. Mas é preciso que nós entendamos algumas coisas. E aqui eu quero pedir. Primeiro, eu louvo a Deus porque a nossa administração, ela vai ter um papel fundamental aqui. Peço as suas orações para que Deus dê sabedoria, para que a administração venha fazer tudo para que nós possamos, vamos dizer, completar essas obras de forma que a igreja vai poder cumprir todos os seus compromissos. Segunda coisa, eu preciso convocar todos os líderes desta igreja. Todos os líderes, você que é líder de ministério, você que cuida de ministérios, levante sua mão, eu quero ver vocês aí. Glória a Deus. Então nós precisamos, em que sentido? Precisamos nos organizar, nós precisamos trabalhar a forma como nós vamos atuar o ano. Existem muitas logísticas que precisam às vezes ser acomodadas e nós precisamos muito do apoio dos líderes da igreja para que nós possamos alcançar êxito naquilo que nós vamos empreender. E por último, nós precisamos das suas orações e do seu envolvimento pessoal em tudo aquilo que a igreja precisar. Especialmente, presta atenção, dá uma olhadinha para mim. Quando nós estivermos mexendo nos estacionamentos. Eu me lembro que quando nós estávamos fazendo essa fase aqui, desse templo aqui, nós começamos ali por aquele outro lado. Depois nós fomos para o outro lado. Nós vivemos aqui o tempo que eu chamava a época do celeiro. Que parecia um celeiro, irmãos. Era aquele quadradinho ali, fizemos aquela parte alta do mezanino. E ali nós cultuávamos a Deus. Todo mundo apertado, todo mundo ali com calor, era uma coisa maravilhosa. E tinha um negócio, um mistério. Na escola bíblica dominical, como nós não tinha classes, então nós fizemos umas paredes daqueles madeirites, sabe? Com as rodinhas. E aí nós dividíamos assim, todo o salão com aquelas paredinhas. E de repente, os meninos empurravam as paredes. E lá vinham as paredes andando, as paredes móveis. E eles vinham empurrando as paredes, para um negócio maravilhoso. As professoras chegavam lá para mim e falavam assim: pastor, pelo amor de Deus, as paredes estão andando. Eu disse: não, a obra está andando. Nós não podemos ver paredes andando, nós temos que olhar para a obra. E sabe, nós vencemos aquela etapa. E aí nós pudemos mudar para cá. E aqui nós estamos, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Queridos, eu quero colocar isso no seu coração. E agora chegou o momento de vocês que foram adicionados a este corpo, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora nós olhemos para frente, vamos olhar para o que vem adiante, e vamos nos comprometer, porque o ano que vem é ano de muita colheita. O ano que vem será ano de muito crescimento espiritual. Vocês vão ver, suas casas vão ser abençoadas. Deus vai fazer, Deus vai multiplicar. Deus vai fazer grandes coisas nos nossos meios. Por isso que nós temos que nos preparar, nós temos que nos estruturar para podermos acolher. Quem esteve aqui ontem no Natal Ágape? Levante a mão. Coisa mais linda, mais linda. Enquanto nós estávamos aqui, nossa igreja lá em Nacala, na África, estava tendo também o seu Natal Ágape. Pastor Léo, ele encaminhou uma verba para lá.
e aquelas crianças receberam alimentos, receberam presentes, elas estavam todas felizes, e o pastor de lá, ao vivo, a gente falando com eles, eles falando conosco. Vocês não sabem o que Deus está fazendo, coisa maravilhosa. E sabe de uma coisa? Eles agora têm um sistema, nós colocamos para eles lá um sistema de satélite, Starlink, é esse negócio aí, não é Star Trek não, é Starlink, aquele que fala, sabe, aquele que dá, e agora eles têm uma internet mais estável. Foi possível fazer essas coisas, nós estamos coordenando para levarmos o ensino para a África, e quero pedir, inclusive, orações para vocês, porque nós já temos 5 igrejas se espalhando, e aqueles irmãos estão ali em territórios perigosos, e alguns dos nossos irmãos estão com perigo de morte, de perseguição, inclusive pessoas morrendo agora, por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus Cristo. Mas nós estamos ali, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos irmãos, isso é o que nós vamos fazer. E eu gostaria que vocês estivessem agora muito atentos a isso. Hoje nós estamos lançando para vocês esse grande desafio. Estamos lançando para vocês esta nova etapa que nós vamos adiante. O que é que deve acontecer? Eu gostaria que vocês fossem para casa. Hoje, não agora, quando não terminou. Depois, vocês vão para casa. Orem. E peçam a Deus, o que eu posso dar, Senhor? Não fiquem presos aos mínimos. Eu só mostrei isso para mostrar para vocês o que é possível. Mas não se prendam a isso. Faça o que a palavra de Deus diz. O que a palavra do Senhor diz? Cada um faça o quê? Examine, peça a Deus e proponha no seu coração uma verba, e aí então você consagrará isso ao Senhor. E aí no próximo domingo nós estamos oficialmente dando entrada nesta nova etapa da igreja. E como é que vai funcionar? Nós vamos pedir que vocês no próximo domingo, já decididos, tragam a sua primícia. Sabe o que é a primícia? É o primeiro para Deus. Tragam suas primícias, e ali você vai colocar aqui no altar do Senhor. E quando nós fizermos isso, nós vamos consagrar essas primeiras primícias a Deus. E agora nós vamos lhe informar. Próximo domingo, pastor Marcelo vai nos informar, vai nos dirigir. Existem mecanismos práticos onde você pode dizer assim: pastor, a partir de hoje nós estamos agora mensalmente compromissados com essa obra, e nós vamos estar dando isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa, garanto para vocês, no nome de Jesus Cristo, que não vai faltar na sua casa, porque quando nós nos comprometemos com a obra de Deus, pode ter certeza, Deus traz recursos extras para nós. Então, está lançado oficialmente, e eu quero pedir a você agora, que se você está conosco, se vocês estão firmes nesta visão, se vocês agora dizem: pastor, nós vamos ingressar nisso, e nós vamos ser vencedores, e nós vamos ver essas coisas todas construídas para a glória de Deus, eu gostaria que você ficasse de pé nesse instante, e que você aplaudisse o Senhor Jesus Cristo, porque é obra dele, é obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, meus irmãos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem se assentar. Eu acho que eu vou mudar de ideia. Eu acho que eu vou começar o templo já, porque pelas palmas de vocês e pela alegria, olha, nada vai nos impedir. Nada vai nos impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja glorificado. Vocês entenderam? Oram essa semana, e aquilo que você propor, traga a primícia, e nós vamos consagrá-la para o Senhor no próximo domingo. E assim, nós todos vamos estar empreendendo isto, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém. Bom, vocês fazem as coisas tão mais fáceis para a gente, viu?
Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Eu já podia ir para casa, mas eu quero colocar uma outra coisa no seu coração, porque nós não estamos só começando uma coisa financeira. Eu creio que Deus está começando alguma coisa muito profunda. Escute o que eu vou lhes dizer hoje. Coisas espirituais refletem-se nas materiais. E Deus tem falado muito a respeito de uma visão de nós estarmos completos. E desde o tempo que o Senhor colocou isso no coração, nós temos pedido a Deus: Senhor, como? O que é isto? E eu confesso para vocês que eu tenho procurado, eu tenho estudado, eu tenho olhado, e Deus tem algumas coisas que ainda estão, Senhor, faltando. Como que nós vamos chegar a isso? E esta última semana, Deus me levou a alguns momentos de reflexão, alguns lugares eu comecei a ler, e Deus foi colocando um entendimento no meu coração, e agora as coisas estão ficando muito mais claras. E a grande visão que Deus vai nos trazer sobre o Espírito Santo, ela vai nos trazer uma transformação de vida que vocês nunca experimentaram antes na vida de vocês. É alguma coisa tão grandiosa, ela é tão poderosa. Deus me fez enxergar alguma coisa que literalmente, eu vou falar uma coisa para vocês, que da minha vida vou fazer 68 anos, dia 11 de dezembro. 68, graças a Deus. Estou jovem, não estou? Estou bem, estou maravilhoso. Manda uma expressão meio alta aí, mas é coisa tirada de letra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vinha no meu carro e de repente Deus mostrou um vislumbre daquilo que Ele estava falando. E meus irmãos, literalmente, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu gritei no meu carro, um aleluia, porque um raio de esperança muito forte começou a crescer, e eu disse: agora eu estou entendendo por que o Senhor tem nos mandado nos preparar. E essas coisas são tão profundas, e elas são tão intensas, que é impossível você chegar aqui numa palavra e você transferir tudo. Nós vamos ter que ir aos poucos, mas eu quero hoje simplesmente colocar vocês nesse caminho. Por quê? Porque de glória em glória, de fé em fé, Deus vai nos levar para esta estatura de varões perfeitos. Ei, eu não estou falando de coisas utópicas, eu estou falando para vocês de uma verdade divina. Eu estou falando para vocês de alguma coisa que vai muito além, eu garanto para vocês, muito além daquilo que eu e você podemos imaginar. Eu sou pastor já há quase 38 anos. E eu quero admitir algumas coisas para vocês, que algumas coisas que eu estou enxergando e vendo agora, eu nunca vi nesses 38 anos. É uma coisa muito profunda, por isso que a gente tem que entender. E eu quero começar para vocês dizendo o seguinte: o Espírito Santo de Deus é algo tão fantástico, tão glorioso e tão maravilhoso, que nós não fazemos ideia do que é o poder que existe e emana dele. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: do trono, e aqui é onde nós vamos começar a guiar esta igreja para enxergar algumas coisas. Do trono saem relâmpagos. O que nós cantamos aqui? Lembram? Que nós cantamos? Saem relâmpagos, vozes e trovões,
E diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Diga, 7 tochas de fogo. Deus vai nos trazer uma visão do que é isto aqui. Por que que nós estamos passando por momentos, às vezes que nós não sabemos por que que a vida está assim para mim, por que que eu não consigo certas coisas, por que que eu não estou conseguindo me firmar, por que minha fé não consegue alcançar essa extensão que a Bíblia diz. Porque essas 7 tochas precisam estar acesas dentro do nosso espírito. Foi isso que Deus disse. Nós vamos entender o que quando Deus coloca a menorá para os judeus, nós vamos entender o sentido daquelas 7 tochas ali, porque ela é acompanhada de 7 nomes. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o inimigo não vai poder apagar, o inimigo não vai mais fazer ciranda, porque quando essas tochas acenderem, haverá uma purificação e uma santificação tão gloriosa, que nós vamos começar a enxergar o Senhor como Ele é, e não como nós achamos que é. Deus vai nos dar essa revelação, que são os 7 Espíritos de Deus. O tempo encerrou. Hoje à noite é um pouco difícil, porque a gente fica querendo passar tudo. Irmãos, se vocês soubessem como eu gostaria de passar tudo numa hora só, mas nós temos que ir gradualmente. Então hoje à noite nós vamos começar a falar sobre isso. Eu sei que muitos de vocês podem não estar presentes no culto. E aí, pastor, como fica? A gente gostaria de ouvir isso. Eu não sei como fica. Eu sei que tem que ir. Não é? Eu sei que tem que ir. Se você não pode estar no culto à noite, entre pela internet. Tudo bem? Mas é importante isso aqui. Porque nós vamos começar trabalhando dos primeiros fundamentos disso. Mas eu garanto para vocês que conforme Deus for aumentando a revelação no coração de vocês, vocês vão ver um fogo ardendo dentro do seu espírito que vocês nunca puderam ver até hoje. Eu estava vendo, eu disse: Senhor, como que funciona isso? Sabe qual foi a figura que Deus me deu? Foi essa, de um fogão. Quem já viu um fogão de 5 bocas grandes? Ninguém? Só eu? Eu pensei que só eu. Então, ele mostrou assim, como se tivesse um caldeirão em cima, muito grande, com coisas ali. Mas aí você vai ligar o fogo e está tudo entupido. Não sai fogo, a comida não cozinha. Mas daqui a pouco você começa a trabalhar, uma daquelas bocas acende, depois a outra acende, depois outra acende, depois outra acende, depois outra acende. Quando você tem todas as chamas acesas, você vai começar a ver a água fervilhar. Você vai ver a purificação começar. Algo novo vai acontecer. Alimento espiritual vivo e glorioso para nossas vidas. Foi essa a visão que Deus deu. E deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Isso é tão fantástico e tão glorioso. Porque nós vamos entender que muitas coisas que nós fazemos hoje, muitas coisas que nós praticamos, que nós nem sequer achamos que pode interferir na nossa vida, são exatamente as coisas que apagam estas chamas. E nós não podemos deixar a chama apagar. Por isso que eu digo para vocês, tem muitas coisas aqui que eu preciso passar para vocês. Mas cadê os fortes? Rapaz, desculpa, forte, mas não é para tossir, é para ser forte. Vamos lá. Cadê os fortes? Fica de pé, fortes. Aleluia. Olha que coisa bonita. Isso é muito bom. Pois bem, terça-feira,
o Senhor mostrou uma coisa que disse: fale para os homens da igreja. Fale para os homens da igreja. E na terça-feira nós vamos estar aqui com vocês. São coisas muito importantes. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza absoluta que isso vai começar a ser uma mudança de um marco na tua vida. Porque Deus vai nos mostrar, Deus está nos revelando coisas que vão nos ser benéficos. E vocês vão funcionar para a glória de Deus como homens cheios do Espírito Santo. Então não venham sozinhos, tragam amigos de vocês, porque Deus vai falar aos nossos corações. Por favor, pode se sentar. Então por hoje é só. Eu tinha essa missão hoje de manhã. Eu não comecei ainda a pregar, mas eu estou apenas apontando para vocês alguma coisa que Deus quer que façamos aqui nos próximos meses nessa igreja. E pelo nome de Jesus Cristo, nós já vemos coisas lindas e maravilhosas acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser muito bom. Você está preparado para essa jornada? Então, queridos, vamos fazer isso. Hoje à noite nós vamos começar a trabalhar as primeiras coisas e nós vamos adiante. Deus é fiel, Deus vai fazer grandes coisas, Deus vai trabalhar. Domingo que vem nós vamos trazer uma expressiva oferta para o Senhor. Nós estamos começando um novo tempo e muitas coisas já vão começar aqui. Mais uma coisinha, precisamos muito da colaboração de vocês. Amém? Sabe o que eu estou dizendo? Quando nós estivermos com as obras em andamento, é preciso muita paciência com os nossos irmãos da recepção. Porque às vezes eles vão ali fazer aquele trabalho ali, sabe, irmãos? É chato de vez em quando você querer entrar com o seu carro e o irmão diz: não pode parar aí. Por que quem deu essa ordem? Ninguém deu ordem. Somos ordenados. Aí você diz: olha, então, glória a Deus, vamos parar lá no lugarzinho lá. Entendeu? Se o irmão está prendendo teu carro, entenda que Deus está te dando a oportunidade de ser paciente. Aí você trabalha essa paciência, entendeu? Você vai ficar um raio, você vai ficar cheio de glória, entende? A gente precisa disso, porque senão, irmãos, o inimigo entra e ele começa a fazer uma festa. E nós não vamos fazer. Posso contar com vocês com isso? Então, glória a Deus, queridos. Muito obrigado, igreja, porque nós sentimos muita segurança como pastores. Nós estamos sentindo muita segurança em nos colocar nessa direção, sabendo que o nosso Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe.